Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. É uma alegria muito grande para nós nos reunirmos para o exame dos textos sagrados. Queremos pedir a bênção do Senhor para todos os irmãos que estão nos assistindo, que o nosso Deus nos guarde de todos os perigos e males deste mundo. Hoje vamos iniciar o estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a primeira carta. Nós gostaríamos que os irmãos nos acompanhassem com a leitura. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós e pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui nessa introdução nós vemos o apóstolo junto desse irmão Sóstenes, que era uma espécie de secretário dele, alguém que o ajudava a escrever as cartas. Isso era muito comum naquele tempo. Os estudiosos acham que este Sóstenes era um secretário, alguém que o ajudava nesta tarefa de orientar as igrejas. A gente vê também que o apóstolo aqui foi plantar uma comunidade numa cidade onde havia um fluxo muito grande de pessoas vindas de diversos lugares. Corinto era uma cidade grande para aquela época. Ali tinha gente de toda a origem, pessoas com desenvolvimento intelectual, pessoas com dons espirituais, que praticavam um relacionamento com o invisível. A cidade também era um lugar de muita prostituição. Muitos homens vinham de vários lugares para encontrarem ali com prostitutas. Uma cidade era um núcleo efervescente de coisas, de pessoas, de práticas, e o apóstolo achou por bem colocar a bandeira do Cristo nesta cidade. E nós vemos no desenvolvimento desta carta e também da segunda carta à igreja de Corinto que o apóstolo enfrentava ali muitas dificuldades. Havia uma série de condutas prejudiciais à fé que ele procura combater. Havia também um espírito de divisão. A igreja de Corinto tinha muito desentendimento por causa de facções que se formaram ali. Algumas pessoas defendiam a ideia de que a liderança da comunidade devia ser de Pedro, que eles chamavam Cefas. Outros eram partidários do apóstolo Paulo. Ainda havia outros irmãos que ficaram do lado de Apolo, que era um rabino judeu convertido ao Cristo. Ele era um homem muito eloquente, falava com muita procedência, profundidade acerca
da palavra do Senhor e ele impressionou muitos irmãos. Isso fez com que houvesse dentro da igreja divisões. Nós vamos ver que durante esta carta, ele trata de vários assuntos que são relativos àquela comunidade. Nem todos os ensinamentos têm a ver com a orientação para a Igreja Universal, a Igreja Universal de Cristo, ou seja, para o povo de Deus. Mas nós podemos tirar dessas instruções lições preciosas para nós melhorarmos o nosso entendimento a respeito da doutrina deste amado apóstolo. Porque todas as coisas que ele disse são coisas importantes, porque ele era um rabino judeu que Jesus converteu aos seus caminhos e por isso ele examinou naquele tempo os livros da Antiga Aliança, que os cristãos chamam de Velho Testamento, e nos livros dos profetas e na lei ele encontrou a pessoa de Jesus. Então, todo o ensinamento do apóstolo é importante para nós. Nesta introdução, logo no versículo 2, a gente vê ele falando da santificação e chamando os que andam com o Senhor de santos. Nós precisamos procurar entender bem o que significa a santificação, porque ela é um processo de transformação da alma. Quando ela se converte ao Senhor, ela aceita andar nos caminhos do Senhor, a alma se justifica pela fé. Ela se torna digna de Deus porque creu naquele que foi o enviado. Mas isso não significa que o fato da alma ter sido justificada, que ela já se transforma em alguém capaz de praticar somente o bem. Como se num passe de mágica a pessoa transformasse a sua vida de pecados numa vida de virtudes. A justificação pela fé, ela é tão somente o começo da caminhada com Deus. O começo da caminhada com Jesus. A alma está deixando a região das sombras e agora ela passa a andar rumo ao caminho da luz. E esse processo de aprendizado, esse processo de melhoria constante que existe no íntimo da alma que foi salva, é chamado santificação. A santificação, ela não cessa jamais. Mesmo que nós imaginarmos a alma vivendo daqui a 1000 anos, porque cremos que a alma transita através da história, vivendo como diversos personagens, caminhando sempre para a luz. Nós vamos encontrar essa alma daqui a 1000 anos, também no processo de aperfeiçoamento, sempre ela crescendo para Deus. E se isso é dessa maneira, a santificação, ela não cessa jamais. Ela é um processo que acompanha a alma durante a sua existência. Porque se nós imaginássemos que uma alma se tornasse perfeita, que ela atingisse a plenitude da luz de Deus, então esta alma voltaria ao seio de Deus. E não haveria diferença entre a alma do Criador e a alma da criatura. A história entre o momento em que a alma foi criada e até ela voltar ao seio de Deus, que demora bilhões de anos, é uma história de santificação. Quando ela deixa as trevas, então ela se torna mais intensa, porque ela começa a entender o porquê que ela existe, qual a razão que Deus a criou e o que o Criador espera da alma. Ao chamar os irmãos de santos, não se estava aqui querendo dizer de algum estado de pureza. Os santos, como esta palavra mesmo quer dizer, são pessoas que foram separadas para Deus. Então a igreja, ela é constituída de santos. Esta ideia da santidade que veio parar na Igreja Católica, ela é uma ideia de idolatria, ela não tem nada a ver com as Escrituras sagradas.
Os escritos sagrados, desde o Antigo Testamento, a primeira aliança, as instruções do Senhor, é contra a idolatria, a adoração de imagens. Todas essas situações estão muito bem esclarecidas pela palavra de Deus. Para nossa tristeza, a igreja se afastou da orientação das Escrituras. As Escrituras dizem naquilo que o homem deve crer. Mas muitos homens acharam melhor fazer a prática da igreja conforme os seus próprios pensamentos. E daí caíram nessa idolatria triste que a gente vê aqui atualmente na igreja católica e na igreja evangélica também, de certa forma, uma vez que não se adora imagens, mas gostam muito de dinheiro e de prosperidade. Estas coisas todas são condenadas nas Escrituras Sagradas. Os santos são aqueles que foram apartados da escuridão para viverem na luz. São aqueles que foram escolhidos por Deus, porque já atingiram um estado de maturidade que permite que esta alma possa deixar a região das sombras e começar a caminhar na luz. Então, duas coisas: santificação não cessa jamais. A melhoria é sempre uma constante. Santos não significa pessoas puras. Santos são aqueles que foram apartados para Deus. Todos os irmãos da igreja são santos de Deus. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração. Nós vemos também no versículo 5, o nosso apóstolo dizer que o Senhor nos enriquece. Né? Em que ele nos enriquece? Com os tesouros do mundo, com riquezas materiais, com bens que as outras pessoas não conseguem ter? Absolutamente. Em momento algum, a palavra de Deus, na nova aliança, ela fala de qualquer poder material. Percebemos aí no versículo 5 que o apóstolo está falando da riqueza da palavra e do conhecimento. A palavra de Deus anunciada para nos chamar para a sua luz e o conhecimento que nos permite compreender a grandeza da criação do nosso Deus. Isso é que é chamada riqueza. É esse o tesouro de que Jesus se referia, que os ladrões não roubam e que a ferrugem não corrói. Essa é a riqueza que nós precisamos procurar. Ele disse: em tudo fostes enriquecidos nele, em Jesus. Em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. No versículo 7, ele também fala de uma outra riqueza que são os dons do Espírito. Quais são os dons do Espírito? Nós vamos ver logo mais adiante, nós vamos ver o apóstolo falar sobre os dons espirituais. Há diversos dons: de exortar, de curar, de ensinar, de conduzir o homem no caminho do bem. São dons que não pertencem a nós como um qualificativo nosso. Mas Deus nos oferece e proporciona esses dons e a operação do Espírito para que a gente possa ser agentes da transformação de outras pessoas, para que nós sejamos intercessores perante Deus por aqueles que hão de herdar a salvação. Os dons não podem nos faltar. Nós precisamos fazer um esforço para que esses dons estejam presentes em nosso meio. Devemos ser intercessores em todos os sentidos. A tarefa pastoral, ela não está apenas nos ombros dos pastores. Todos os irmãos precisam aprender a conduzir o rebanho, a conduzir as ovelhas no caminho do Senhor. Vamos à leitura de mais um segmento aqui da carta. A partir do versículo 10, o apóstolo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões.
Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefa e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Nesse outro trecho aqui da introdução desta epístola, ele começa a abordar os problemas que havia na igreja, a divisão de facções, de irmãos. Uns achavam que o herói da igreja tinha que ser Paulo, né? Outros que deveria ser o Apolo. E ainda alguns irmãos falavam que Cefas, que Pedro, é que deveria ser a cabeça da igreja, e outros Cristo. Mas havia uma divisão em relação à fé. E ele começa a chamar a atenção aqui dos irmãos para mostrar que Cristo é a igreja, que nós temos que nos unir em torno do Senhor. E que não importa se há um ou outro irmão que faz isso ou aquilo, que tem esse ou aquele dom, isso não deve fazer dele uma pessoa diferenciada, porque é o Espírito que concede dons aos seus crentes, para que eles possam salvar irmãos, para que eles possam consolar as pessoas através desse dom que o Espírito concede. Nenhum de nós deve se vangloriar porque faz uma ou outra coisa, porque sempre é o Espírito de Deus que nos credencia. É Ele que nos dá o saber, o entender, Ele que nos dá os dons, o realizar. Todas as coisas são realizadas pelo poder do Espírito de Deus que em nós se manifesta. É assim que funciona o mecanismo da igreja. A casa do Senhor só tem uma cabeça, não tem duas. E a cabeça da igreja é o ungido de Deus, é o Messias. Esse é aquele que encabeça a igreja. Nós temos que estar unidos em torno dele. Veja que no versículo 10, ele apela a essa união. Ele fala assim: olha, eu gostaria de rogar aos irmãos que vocês se preocupassem em dizer todos uma mesma coisa. Isso significa que a comunidade ela precisa funcionar num pensamento único. Não pode haver divisão. Daí a necessidade de nós que somos as lideranças, os pastores, os homens que trabalham, formulando os estudos e as explicações, que nós falemos uma mesma coisa. Que a gente se fundamente no mesmo princípio, para que não haja confusão. Porque quando falam coisas diferentes dentro da casa do Senhor, acaba havendo a dissensão, acaba se formando partidos. Isso é comum quando há diversos pastores, quando a comunidade é muito grande, o que não é desejável. Os grupos menores, eles são mais bem sucedidos do que as grandes comunidades, porque estas grandes igrejas, elas atraem um número grande de pessoas e de problemas, o que facilita haver essas divisões. Um número muito grande de pessoas vai exigir que haja também vários líderes, vários pastores, e logo começa a aparecer as dissensões, que são incompatíveis com o necessário recolhimento para nós recebermos o Espírito de Deus, para recebermos as bênçãos, as curas, as orientações que nós precisamos para poder aumentar o nosso entendimento, prestarmos o nosso serviço a Deus. A comunidade precisa de harmonia, precisa estar em paz, pensando uma mesma coisa. A partir do versículo 17, Paulo faz uma abordagem sobre o batismo.
Este outro segmento termina aqui ele dizendo que havia batizado algumas pessoas e ele nem se lembrava muito bem quem que ele havia batizado, porque não havia muita importância, Paulo não dava muita importância ao batismo nas águas, que ainda está presente nos nossos dias na igreja, embora seja desnecessário. A gente vê aí a partir do versículo 17 que ele diz com todas as letras: Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, Paulo quer dizer que Deus está revelando ao seu povo um ensinamento que não é segundo a ciência desse mundo, não é segundo a sabedoria dos homens, mas é uma sabedoria diferente. Ele diz, não se trata de uma doutrina, mas de um poder. Ah, mas então não é ensinamento? É ensinamento, mas não conhecimento das coisas humanas. Por isso não podemos, irmãos, tentar entender o que está acontecendo no mundo pelos conceitos do mundo. Não adianta a gente dizer, está acontecendo esta grande perdição hoje no mundo por causa das condições sociais, por causa da falta de educação nas escolas, porque algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Nós estamos tentando explicar os problemas do mundo pelo ponto de vista do mundo. Nós precisamos explicar os problemas do mundo pelo ponto de vista de Deus, pelo conhecimento da ciência eterna. E isso Deus está nos facilitando compreender. E o apóstolo ele diz, este conhecimento é acompanhado de poder. Ele diz que a palavra da cruz é loucura para o homem comum, para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá bem? Precisamos compreender bem essas coisas para nós não misturarmos sabedoria dos homens com a sabedoria de Deus. Nós não estamos aqui desqualificando a ciência humana e nem a sabedoria das escolas, absolutamente. Isso tem também o seu papel. Porém, o mundo está entrando num estado de falência em todos os sentidos, porque a ciência do homem ignora a ciência de Deus. E sem ter conhecimento da base na qual deve se assentar a vida humana, que é de natureza espiritual, a humanidade segue perdida. O apóstolo faz menção à passagem de Isaías, no capítulo 29, versículo 14, aonde o Espírito diz que haveria um dia em que a sabedoria do homem seria abalada. Isso quer dizer, vão acontecer coisas, vai chegar um momento em que o homem não vai entender mais o que vai estar se passando. Por isso ele diz, onde é que vai estar o sábio? Porque os sábios do mundo vão ser chamados a dar explicações. E eles não vão conseguir explicar os acontecimentos que vêm sobre a humanidade. Porque essas explicações dependem de um conhecimento que eles não possuem. Eles não têm entendimento da ciência de Deus. Ele faz aqui alguns trocadilhos, né? Onde está o escriba? Onde está o perguntador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Vale a pena, irmãos, nós ressaltarmos aqui a questão do batismo nas águas. Precisamos entender que o cristianismo começou a sua história
com João Batista, que batizava nas águas. O batismo nas águas era muito comum aos judeus. Os judeus já batizavam nas águas. Não era uma prática estranha. Mas o próprio João Batista, ele disse que aquele batismo era um batismo para o arrependimento dos pecados cometidos. E ele mesmo disse que aquele que viria após ele iria batizar com o Espírito. Então, são duas coisas distintas, porque o batismo do Espírito, ele é interno. Ele é uma transformação que se apodera da alma daquele que crê. Depende só da fé. Não é necessário que o homem faça um esforço. Se ele crê no Senhor e entrega o seu coração a Deus, o Espírito de Deus promove a salvação e a santificação. Esse batismo é o batismo de Jesus, em contraste com o batismo das águas, que é uma prática de exterioridade, semelhante à circuncisão dos judeus. O que os judeus têm como prática? Ele circuncida a sua pele penial do pênis para que aquilo seja um sinal de que ele tem um laço com Deus. O que faz os cristãos? Se batizam nas águas. Também uma prática de natureza exterior, para simbolizar o seu laço com Deus. Mas precisamos entender, e Paulo nos ensina, que nem a circuncisão e nem o batismo tem qualquer valor se esse batismo não estiver no coração e se essa circuncisão não estiver lá dentro da alma. Não adianta nada a gente fazer uma coisa fora de nós para justificar o que está dentro. Não existe nada que você faça fora que possa justificar aquilo que você faz dentro de você. Para nós nos tornarmos justos diante de Deus, nós precisamos fazê-lo pelo caminho da fé, da confiança. Esse é o começo, é o start que se dá para que a alma inicie o seu processo de santificação. Em torno do quê? Da palavra e do conhecimento que vai ser revelado a ela ao longo do seu crescimento espiritual. Porque é espiritual mesmo, não se trata de um crescimento material. As Escrituras não abordam nenhum tipo de prêmio de natureza material. Tá bem? Vamos entender essas coisas, porque isso é doutrina de Paulo. Quando ele formula a sua doutrina de salvação, e a gente vê isso na carta aos Romanos, ele não fala absolutamente em nenhum momento de batismos. Mas alguns discípulos de Jesus batizavam pessoas nas águas. Jesus nunca batizou ninguém na água. Paulo fez alguns batismos no começo do ministério dele, depois ele simplesmente ignorou o batismo nas águas. E deixa claro quando ele diz aqui, não vim para batizar, mas para evangelizar, para comunicar o poder e a salvação de Deus. Essa é a missão do apóstolo. Essa deve ser a nossa missão, porque nós andamos no mesmo caminho. Versículo 21, ainda sobre sabedoria, ele diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove ao Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é que não existe uma sabedoria de Deus. O mundo não se interessou por ela. Como o mundo não se interessou pela sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. E o que Deus faz? Ele salva os seus crentes pela loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Porque para os judeus é um escândalo. Ele diz, olha, os judeus pedem sinal. Acompanha comigo o versículo 22. Os gregos buscam sabedoria, explicações. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para os gregos. Por que escândalo para os judeus? Porque
a justificação se dá somente pela fé. Os judeus se justificavam pelas obras da lei. Então, os judeus achavam que era uma loucura. Eles achavam que esse Jesus era um verdadeiro escândalo para as bases que estavam estabelecidas por Moisés, em termos de obediência, em termos de realizações de festas, de comemorações e tudo aquilo que até hoje prega o judaísmo. Nos nossos dias ainda está válido todo o ensinamento de Moisés, com todos os seus detalhes. Por que é loucura para os gregos? Porque os gregos, que eram racionalistas, para eles, a toda a ação que alguém fazia, seja uma ação boa ou má, deveria haver uma reação contrária com a mesma intensidade. Se eu fizesse um bem, receberia o bem. Se eu fizesse o mal, receberia o mal. Então, o grego não entendia quando Jesus perdoava alguém que merecia ser condenado. Ele perdoava os pecados. Por isso ele era uma loucura para os racionalistas. Nos nossos dias, por exemplo, nós temos os espíritas que têm um pensamento bastante parecido com o pensamento grego. Os espíritas kardecistas, aonde a lei de causa e efeito ela precisa ser cumprida até o último ceitil. O elemento salvador, Jesus, o Cristo, o Messias, ele não existe no pensamento espírita. E esse Jesus que perdoa os pecados, ele cancela a necessidade da pessoa sofrer, porque a pessoa creu nele. Isso chama-se justificação pela fé. Isso não existe dentro do pensamento grego, que é o pensamento espírita aqui no Brasil, bastante parecido com o pensamento grego, racionalista. Daí ser uma loucura para os gregos. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, nós pregamos o Cristo crucificado. Quer dizer, a morte dele é a nossa redenção. Pode-se dizer, ele sofreu no nosso lugar. Isso é uma injustiça perante o racionalismo. A pessoa que faz o mal é que deve sofrer, não alguém sofrer por nós. Mas esse é o Jesus que nos foi dado dos céus. A teologia do Novo Testamento se fundamenta na justificação pela fé e no cancelamento do pecado. Você não tem necessidade de pagar nada a ninguém se o Senhor perdoar os teus pecados. Isso faz a grande diferença entre o pensamento da lei e o pensamento da graça. O racionalismo defende a ideia da lei. O condenado deve pagar uma pena pelo pecado cometido. Jesus muda isso. Graças a Deus. Né? Ainda bem que ele muda isso. Ele cancela essa nossa dívida, e no dizer simbólico aqui da palavra de Paulo, ele pega a promissória que a gente tinha em termos de pecados e ele crava na cruz de Cristo para dizer que os nossos pecados morreram com ele na cruz. Isso é salvação, remissão dos pecados. Faz toda a diferença. Embora ele fale aqui no versículo 23 que nós pregamos a Cristo, escândalo para judeus, loucura para gregos, ele diz no 24 que existe judeus e gregos chamados, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Cristo não quer dizer só morte na cruz, é poder de Deus para a salvação. O que é esse poder? Quando a alma é criada, ela mergulha num estado de escuridão consciencial. Nós acreditamos, e estamos evidentemente em estudo,
que o movimento criativo é que gera essa escuridão. Quando a criação sai do seio de Deus e desce à região mais baixa que Deus criou, para do caos iniciar o processo de organização e cumprir-se o projeto do Senhor para o universo. Então essa escuridão é como se fosse algo natural do processo criativo. Então a alma, ela naturalmente se encaminha para a luz, naturalmente. Mas o poder desta escuridão, que é um espírito, é tão grande que é necessário haver um canal de ligação entre a alma e Deus, um canal de luz. E Jesus é o enviado para nos trazer esta luz. O profeta Isaías, ele faz uma referência belíssima dizendo que o povo estava sentado na sombra da morte, nas regiões escuras, quando um raio de luz desceu dos céus para iluminar a nossa existência. Então Jesus é o vínculo que nos liga a Deus. E é necessário que o poder de Deus interceda para nos livrar do poder da escuridão. É uma intercessão. A alma por si mesma, ela não consegue se livrar daquela escuridão. Tal é o espírito que existe no mundo, que Jesus chamava Satanás. Ele não deixa a alma se livrar do círculo de erros. A alma erra e acerta e fica preso deste círculo. A alma precisa deixar de errar. É possível? É possível. Não importa quantas vidas a alma tenha que viver, mas ela vai deixar de errar e fazer somente as coisas certas, as coisas da luz, que são da luz. E para isso a alma precisa do braço estendido de Deus, que para nós se fez presente na figura de Jesus, o intercessor. Quando nós pregamos a Cristo, versículo 24, nós pregamos um Cristo que significa poder e significa sabedoria. Não é qualquer poder, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja o verso 26. Vede, irmãos, a vossa vocação. O que é a vocação? Fomos chamados. Por que tem um monte de gente lá fora que não está aqui? Porque não foram chamados. Como que Deus vai cuidar dele? Deus tem as ferramentas para cuidar das outras pessoas que estão lá fora, que não foram chamadas. Nós somos chamados para quê? Para que nós sejamos as sementes de uma nova geração de homens e de mulheres, tendo em vista o mundo novo, a nova humanidade, a nova Jerusalém, que desce dos céus para a terra. Somos sementes dessa nova geração. Essa é a nossa vocação. Ele nos alerta, irmãos, vede, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Preste atenção. A gente diz assim, mas por que não tem pessoas aqui importantes, sábias, nobres, ricas, estudadas e tal, né? Porque a igreja, ela é frágil mesmo. É constituído de almas mais simples, de almas que o Senhor escolheu. Não é que são diferentes das outras, mas o Senhor escolheu. E o apóstolo diz, preste atenção, porque não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Estejamos felizes, pois, com os nossos irmãos mais simples, do jeito que eles são, porque assim quis o Senhor. O Senhor fez assim porque os nossos corações mais simples, mais humildes, estão mais preparados, mais aptos para receber as revelações do Senhor. Imagina, irmãos, se o nosso pensamento, nosso coração, estivesse cheio da sabedoria do mundo, cheio da sabedoria da filosofia, da psicologia,
das ciências humanas. Com toda certeza, o conhecimento de Deus, ele iria ser embaraçado dentro de nós para ser revelado. Daí o Senhor revelar as coisas aos simples, não é isso que diz a palavra? Esconder estas coisas dos sábios. Não é que ele não quer que os sábios possam saber, mas é que os sábios têm o seu coração já cheio de sabedoria da ciência. E aí eles ficam embaraçados e querem explicar as coisas de Deus pela ciência do mundo, e não dá certo. As coisas espirituais, disse o apóstolo Paulo, elas se explicam e se entendem pelas espirituais e não pelas carnais. Então temos uma vocação. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as coisas que são. Então Deus, Ele é maravilhoso e age do jeito que Ele acha que tem que fazer. Então Ele escolhe os mais fracos para trabalhar com eles. As coisas que o homem não dá valor, o Senhor dá valor. As coisas tolas, elas confundirão as coisas da sabedoria humana com toda certeza. Isso para que, versículo 29, nenhuma carne se glorie perante o Senhor, para que nenhum homem pense que tem dele alguma coisa preciosa, porque todas as coisas são dadas pelo nosso Pai. Irmãos, tudo que temos vem de Deus. Nosso respirar, o nosso pensar, o ir, o vir, a nossa criatividade, os nossos sentimentos, virtudes, todas essas coisas, elas provêm da mente de Deus. A nossa mente, ela não pode existir sem Deus. Ela não existe. O apóstolo Paulo disse que em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Imaginemos que fosse possível isolar uma pessoa desta influência. Ela ficaria isolada num lugar hipotético. A alma simplesmente pararia. Ela não funciona sem o influxo do pensamento de Deus, que faz funcionar o motor da nossa mente, do nosso ser. Tudo vem do Pai. Somos dependentes de Deus em todas as coisas, para amar, para odiar, para fazer todas as coisas. Parece estranho dizer para odiar, mas isso faz parte também do despertar da alma. Por isso o Senhor disse, eu faço todas as coisas. Eu faço o bem, eu faço o mal, eu faço a luz, eu faço as trevas. Eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Ele não diz que não faz o diabo. Ele faz todas as coisas. A criação está imersa dentro do Criador, no seio do Criador. Nada lhe escapa. Não há um movimento, por mínimo que seja, de coisa alguma nesta criação, que a mente de Deus não o permita. O que é que temos então, que é nosso? Nada. Há razão para nós disputarmos? Há razão para ser alguém seguidor de Cefas, seguidor de Apolo, de Paulo? Nós só temos que seguir Cristo, que representa o Senhor Deus. Nós precisamos desse elo que nos liga a Deus, mas vai chegar o dia que o Senhor vai nos entregar diretamente ao Espírito do Pai. Isso está na doutrina de Paulo e faz parte das Escrituras Sagradas. Por isso Jesus disse, eu e meu Pai queremos morar aí dentro do seu coração. Nós vamos vir fazer morada no seu coração. É a nossa mente que estará em comunhão com o Verbo vivo de Deus e com a mente de Deus. Se temos e fazemos, graças a Deus. Fomos bem-sucedidos, graças a Deus. Não fomos bem-sucedidos, graças a Deus. É reto, graças a Deus. É torto, graças a Deus. É luz, graças a Deus. É trevas, graças a Deus.
tudo vem da mente e do coração de Deus. Não há razão para a gente se gloriar. Se eu faço, porque Deus faz. Porque eu dependo de tudo, da presença de Deus dentro do meu coração. Assim fez Deus, pois, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Versículo 29. Mas vós, falando agora dos escolhidos, vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e liberdade, redenção. Claro, ficou claro? Por Jesus Cristo, o que veio a nós? Sabedoria, Ele que nos dá. Sabedoria, justiça, que é justificação, justiça, santificação e redenção. Redenção é liberdade definitiva. A alma, quando ela se livra da escuridão, ela não volta mais para ela. Ela é uma alma iluminada para sempre. Bem? Ou pelo menos até quando a eternidade terminar. Conforme já vimos em outros estudos. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Versículo 31. Qualquer coisa que fazemos, graças a Deus, a nossa glória vem do Senhor. Se acertamos, vem do Senhor. Se erramos, vem do Senhor. Mesmo que seja um embaraço do diabo, não tem importância. Isso na eternidade da alma não tem importância alguma, irmão. É natural que a gente passe pelo caminho do pecado, do erro, da luz, da escuridão. Não precisa ficar nele, pode sair quando quiser. O Senhor está esperando. Que Ele nos abençoe, nos ajude a compreender os detalhes dos ensinamentos de Paulo, dessas instruções que ele fez para aquela igreja, para os muitos problemas que aquela igreja enfrentava. E vamos tirar dessas instruções, desses ensinamentos, lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Que o bom Deus possa nos guardar no seu amor, na sua muita misericórdia, que Ele possa abençoar os irmãos que recebem a palavra, as comunidades, nas outras cidades, e que, acima de tudo, Ele nos guarde dos perigos e das tentações que vêm sobre esta humanidade, deste mundo. Que o Senhor nos guarde desses perigos. Que a paz dele esteja nos nossos corações, até que Ele nos permita novamente estarmos reunidos para continuarmos com o exame das Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe e o amor de Jesus esteja com todos nós. Amém.